Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma do Esporte aqui no Canal 9. Nos destaques de hoje, você vai ficar sabendo qual é o perigo de fazer exercício físico por conta própria. Vamos bater um papo com os nossos especialistas e também o Bahia se prepara para a próxima rodada da Copa do Nordeste, depois do último jogo polêmico diante da equipe do ABC. E o Vitória também se prepara para o próximo jogo no Barradão. Essas e outras informações você acompanha em instantes aqui no Canal 9. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Estamos de volta aqui no Canal 9. Vamos falar do perigo também, você fazer exercício por conta própria. Tá aqui o Marcelino, fisioterapeuta, e o professor de Educação Física, Rony, que vai bater um papo conosco. Sejam bem-vindos, boa tarde. E aí eu fico perguntando, acabou agora o verão, né? E aí todo mundo quer se manter em forma, todo mundo quer se preparar para o carnaval, mas aí também tem outra questão. Vai acabando janeiro, o pessoal vai também esfriando, a impressão que eu tenho. Mas, primeiro com você, Marcelino, qual é o perigo de fato que pode acontecer? Por exemplo, eu mesmo gosto de andar de manhã, né? Tem algum perigo nisso? Boa tarde, gente. Olha, o perigo de andar sem fazer uma atividade de fortalecimento, andar ou correr ou qualquer atividade aeróbica, é você ter problemas articulares. Quando você faz um exercício de força, como musculação ou pilates, você estabiliza mais sua articulação, evitando problemas articulares, evitando dor e conseguindo manter mais a atividade. E principalmente a fascite plantar, que é o que mais afeta os corredores e os andadores também, né? E quais os benefícios que a pessoa tem no caso de procurar uma academia, né, algum local já especializado para isso? O benefício é o seguinte, lá você vai fazer um trabalho de flexibilidade, vai poder fazer um trabalho também de força e com isso você vai conseguir fortalecer a musculatura para que a articulação se movimente, faça um movimento mais perfeito, sem gerar muito atrito e conseguindo que dure mais tempo no exercício. Agora, assim, o que temos mais? O que mais temos de lesão, né? Mas a gente sabe que agora no verão todo mundo começa a fazer atividade, a gente passa pela manhã, pela orla, vê as pessoas andando, em tudo quanto é local, na Paralela, em vários locais. E isso, estou falando de Salvador, mas no interior também do estado. Qual é a principal lesão que tem? Joelho, tornozelo? O que é que, de fato, mais costumeiro acontecer? Olha só, nesse verão, vou falar pelo que aconteceu nas nossas clínicas, né? De outubro para cá, aumentou a quantidade de gente com problema no pé, com a fascite plantar, com entorse de tornozelo também. Esse problema no pé gera dor no joelho, que gera dor na coluna lombar. Então, assim, a gente tem essa tríade. Aí chega o paciente com dor no pé, dor no joelho e dor na lombar. Ou então com a dor na lombar e dor no pé. A gente tem que ver de onde está vindo o problema. Nessa época do ano aparece isso daí. Pé e joelho. Pé, joelho e lombar. Agora o que? O ligamento, o joelho? Não, o joelho, todo mundo acima dos 40 anos já vai ter, acima dos 30, já começa a ter um desgaste na articulação do joelho. Então, quando você vai fazer uma atividade sem ter feito fortalecimento nenhum antes, essa articulação vai ter mais atrito. Com esse atrito, gera dor, inflama e gera dor. Por isso que vem a dor no joelho. Então, assim, não é ligamento, não é problema ligamentar nenhum. É o quê? A falta de estabilidade do joelho gerando dor. Muito bem. Falar com o Rony também aqui, e a gente volta a falar com o Marcelino daqui a pouquinho. Rony, como eu falei, eu gosto de fazer as caminhadas, né? Geralmente é o exercício número 1 que as pessoas geralmente comuns
procuram fazer, né? Mas existe algo especial para você começar a fazer essa atividade mesmo andando? Tem que ter alguma preparação antes? Ou qualquer um pode chegar e dizer, não, hoje eu quero andar 10 quilômetros, é aconselhável? Que de fato, para as pessoas que têm a vida sedentária, você que está em casa nos assistindo agora, tá com vontade de amanhã, geralmente toda segunda-feira, né? Não, segunda-feira eu vou começar a andar, segunda-feira eu vou fazer isso, mas mesmo para começar a andar, precisa de algo especial? Não? Boa tarde, gente. Precisa, sim. Eu acho que, antes de mais nada, pensar em fazer alguma atividade física, é importante a gente conhecer nosso corpo. A gente vai conhecer através dos exames clínicos, passar para um médico, especialista, para fazer um check-up geral, para você ter certeza que você está bem. A gente pensa que, pelo fato de a gente estar vivo, a gente está bem. Então, não é bem assim. A gente tem que preparar, já que nós vamos fazer uma atividade física, a gente tem que preparar nosso corpo e conhecer, saber nossos limites, até aonde fazer, aonde ir e qual é essa distância e qual a modalidade. Caminhada é uma das atividades mais fáceis, mais práticas, a gente já faz isso naturalmente, mas é uma atividade física, uma atividade aeróbia que requer sim os cuidados, como um bom calçado, um vestimento adequado para não usar uma roupa. Nós vivemos em uma cidade que tem uma temperatura relativamente elevada, e ter uma vestimenta adequada e antes de qualquer atividade, após ter feito os exames necessários, estar liberado pelo médico. Mesmo para andar tem que fazer exame? Tem sim, porque é uma atividade física. Você vai expor seu corpo a um estado que fora do seu normal, do seu trabalho, né? Então é importante, antes disso, de fazer essa atividade, até consultar sim um profissional especializado, que você vai fazer uma sessão de alongamento antes, preparar o seu corpo para aquela atividade. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois aqui, né? As pessoas querem começar a andar de imediato, né? Qual o limite que aquela pessoa tem que dar? Tem uma quilômetro? Quanto tempo ele pode andar? Quantos quilômetros ou hora? Uma pessoa que tem a vida há muito tempo agora, isso está acontecendo com muitas pessoas que não tem costume de fazer esse tipo de exercício e de repente ele quer fazer. Segunda-feira eu já começo, ou amanhã eu começo, pronto. E aí, o que ele tem que fazer de fato mesmo? Amanhã ele não vai para o médico, pronto, ele quer começar amanhã de manhã. E aí eu tenho um fisioterapeuta aqui, um professor de educação física. Qual é a orientação que vocês dão para essas pessoas? Porque eu fico assim imaginando, às vezes as pessoas pensam que é para pegar o quê? Perder peso. Isso. E o outro para manter a atividade. O que é de fato, então são duas perguntas em uma, né? Claro. O que de fato a caminhada traz é para a pessoa emagrecer, para se condicionar e também a questão, qual o limite que ele pode ter nesse primeiro momento? Para a gente falar de limites, a gente tem que ser avaliado, mas como você está falando aí, a pessoa quer amanhã, está motivada por algum motivo, seja pessoal, e quer começar uma caminhada. O ideal é que ela realmente faça uma caminhada leve, confortável, que esteja com sua respiração sob controle, para ela se sentir apta para aquilo ali, ou seja, se sentir bem. Então, falar de distância ou tempo... Aí é o que? Esse exercício São exercícios localizados para abdominais, sim, em que a pessoa pode complementar, é claro, como o nosso amigo falou, que é necessário essa complementação do trabalho aeróbio, um trabalho localizado, um trabalho de sobrecarga, para fortalecer a musculatura e estabilizar suas articulações. Né? Aí é para que esse exercício aí? Serve para quê? Esse é um exercício localizado para a região abdominal. Para a barriguinha, né? Para fortalecer a musculatura. Porque quando a gente fala... Mas não diminui a barriga, não diminui. Não, porque quando a gente está falando de emagrecimento, a gente já envolve até uma área nutricional, né? Que é importante que a pessoa associada à atividade física faça realmente uma educação alimentar. Porque a gente fala de dieta é algo mais específico, né? Não então, basta só fazer exercício, tem que ter também o controle alimentar. Porque se ele tiver uma gordura acima dessa região abdominal, ele só está fortalecendo a musculatura, mas aquela gordura continua ali. A gordura está mais externa, né? Exato. Outro ponto que acontece para começar a caminhar, a pessoa hoje, domingo, amanhã, segunda, quero começar a caminhar. Vá comprar um tênis. Exato. Vá comprar um tênis adequado. Mas não é aquele tênis que ninguém vende ali, não. Não, o tênis ele é muitíssimo importante. Porque sem o tênis adequado, ele vai apresentar muita lesão, com certeza. Tá, e aí, vamos lá. O que é que serve para emagrecer e o que é que serve para condicionar?
Olha só, Porque você já falou que ela para emagrecer depende também da questão da alimentação, né? Isso. Mas antes de falar isso, vamos aqui observar mais essas imagens para vocês aí falarem para os telespectadores o que de fato são esses exercícios e que benefício traz para o corpo do cidadão. São exercícios, nesse caso aí, envolvendo a região peitoral, né, que é o nosso famoso apoio, né, entre os pontos dos braços, os membros da perna e dos braços, em que ele está fazendo uma flexão dos braços, está envolvendo aí os grupos musculares superiores, peitoral, tríceps, um apoio do antebraço, envolve também os exercícios paravertebrais. Esse já é aí um exercício que nós conhecemos como polichinelo, né, que é o exercício aeróbico também, com um leve impacto. Tem a diferenciação, né, dos exercícios de força, os outros dois que passaram, a gente está trabalhando a musculatura, está trabalhando mais a parte anaeróbica. E aí a gente está trabalhando a parte de cardiopulmonar, cardiorrespiratório. Essa é a diferença. Aí, quando a gente fala em aeróbico, a gente está falando da respiração. Quando a gente fala em exercício de força, a gente está falando da musculatura especificamente. Eu fiz muito isso na Marinha. Claro que todo exercício trabalha a musculatura, mas é o foco maior na parte cardiopulmonar e na parte muscular. Esse é abdominal, então? Isso é abdominal também. Serve ali para a musculatura da barriga. Isso não quer dizer que você vai perder a barriga. Isso. Agora, esse abdominal tem um grande ponto. Quem tem qualquer patologia lombar ou sentido lombar não deve fazer isso daí. Porque esse daí... Mais força, né? Isso, ele força demais a região lombar. Me diga uma coisa, existe algum tipo de exercício que facilite a perda aí de gordura nessa região? Ou não? Tem que ser sempre associado à alimentação. Porque não adianta você fazer exercício desse e depois comprar de feijão. É isso aí. Tem um fator importante que você tocou aí agora, que os exercícios, a gente está falando de emagrecimento, está falando de grandes queimas calóricas, né? Então, exercícios aeróbios, como a própria caminhada, corrida, natação, pedalar, você andar de bike, você praticar uma aula de ginástica ou de dança, então é um exercício que você tem uma grande queima calórica, né? Tem um grande envolvimento muscular, a depender de um esporte, um futebol, aquele futebol que você joga com os amigos e tal, com regularidade, né? Não só o de final de semana, que aquilo ali a gente corre um risco até grande. Mas assim, que é um risco grande. Mas falando assim de atividades a fazer, quando a pessoa começa vou fazer uma atividade física que quero emagrecer, quero fazer isso, só que ele tem que se lembrar que a atividade física também vai aumentar seu apetite, porque ele está tendo um débito. Entendeu? Vai queimando, né? Vai queimando, o corpo vai pedir automaticamente que ele coma mais. Então, essa é a hora realmente dele estar educado para o objetivo que ele quer seguir e seguir em frente daquele seu principal objetivo. Você, Rony, falou uma questão aí, e você também, o Marcelino, na questão da pessoa se preparar. Por exemplo, se disse que esse esporte final de semana é até perigoso, só no final de semana. Então, quantas vezes na semana seria ideal para você correr, para você jogar futebol? O que nós normalmente aconselhamos as pessoas que façam atividade regular, né? A pessoa não tem muito tempo, tem 3 dias na semana, já vale alguma coisa, é melhor que um? Não, sem dúvida que 3 dias por semana, ele intercalando, como se fosse uma terça, quinta, um sábado, ou uma segunda, quarta e sexta, nós consideramos como um mínimo ideal para que ele tenha realmente um descanso no dia que ele não está fazendo aquilo, ou está fazendo uma outra atividade como alongamento, ou se preparando para aquela atividade no outro dia, ou até mesmo descansando do que já fez. Então é importante que ele tenha uma regularidade. Não adianta ele fazer uma segunda, depois a outra no domingo, depois dando muitos dias de espaço. Então, só 3 dias, ficar uma semana sem fazer. Porque a musculatura tem que se condicionar, né? Então tem que ser feito de uma forma regular, porque senão ela vai estar despreparada depois que passou tanto tempo de fazer aquele desporto, aquela atividade física. Então, o ideal é que ache alguma regularidade, com não um espaço de tempo muito grande. Pronto, estamos falando aqui a respeito de fazer os exercícios sem uma orientação. É bom fazer exercício, mas tem que ter orientação. Agora, perguntar para os dois também aqui, para o Marcelino e para o Rony, das lesões, né? Quais os esportes assim, que mais causam lesões? A gente vê o futebol, os jogadores precisam fazer isso, aquilo, o vôlei, e tem alguns que a gente acha que não acontece nada, que é muito tranquilo, como
natação, né? É a impressão que eu tenho, estou vendo a questão leiga. Agora, claro. qual esporte assim que causa, né? Uma escala assim dos que causam mais lesões? Olha só, cada esporte, a gente pode classificar cada esporte com um tipo de lesão, tá certo? Aí falam-se muito que a natação melhora tudo, que faz isso, é aquilo. Completo, Não. tá. A natação, por exemplo, quais são as lesões da natação? Estimula a hérnia de disco cervical. Por quê? Por causa do hérnia de disco cervical, espondiloartrose cervical, que é a artrose na coluna cervical, por causa da rotação do pescoço para a respiração. Na lombar, por causa da hiperextensão também, você gera um choque das facetas articulares, estimulando a artrose. E no ombro, as lesões chamadas de síndrome do impacto, que é a lesão do manguito rotador, as tendinites, as bursites. Então tudo isso gera dor na região do ombro, podendo gerar um desgaste e até a ruptura desses ligamentos. Aí você tem basquete, vôlei, que são mais lesões em joelho, tornozelo e lesões ligamentares, envolvendo a lombar também, porque são esportes de muito impacto. O impacto, quando você desce, quando você pula e desce no basquete, pode chegar até 8 vezes, de 8 a 10 vezes o seu peso. Isso é o esporte. Na corrida, quais são as lesões? Lesão de tornozelo e na corrida o que acontece muito, corredores que começam a fazer atividade sem uma periodização adequada, que aí tem que estar acompanhado por um educador físico, é essencial para evitar um negócio chamado de canelite ou que pode gerar uma fratura por estresse. São as síndromes compartimentais da perna. E isso impede de correr, impede de fazer atividade física. Lesão em tornozelo, lesão em quadril e lesão em joelho. Essas são as lesões dos corredores. Futebol, lesões ligamentares, são esportes de impacto. De contato. E de contato. Aí você tem um risco de trauma. Todo esporte de contato você tem um risco de pancada, de trauma. No basquete você tem joelho e ombro e tornozelo. São duas coisas que estragam no basquete por causa do posicionamento. No vôlei também muita lesão de ombro, joelho e tornozelo. São as lesões em cada um. O triatlon tem suas lesões também, porque o triatlon envolve a natação, tudo, né? a bicicleta. A bicicleta. Aí você ia perguntar de bicicleta. A bicicleta, aí fala, não, bicicleta é ótimo, é muito bom, mas a bicicleta, o posicionamento na bicicleta, por mais certa que esteja a bicicleta com aquele bike fit, tudo certinho, você tem uma flexão de tronco por muito tempo, que é esse movimento daqui. Isso daqui faz com que seu disco seja jogado para trás. Ou seja, isso estimula também uma hérnia de disco. Quem tem pode piorar. Então, é bom estar sendo acompanhado por exemplo, por um fisioterapeuta especializado na área. Para quê? Para ir sempre corrigindo aquela lesão. Porque é uma coisa que vai ter, mas tem como você ir fazendo aquilo e fazendo atividade. Sim. E toda atividade de alta performance, ou que aumente muito o treino, essa pessoa tem que estar sendo acompanhada. Como um atleta, que a gente vê atleta de futebol, ele não está sendo sempre acompanhado pelo departamento médico, departamento de fisioterapia dos clubes, que é quem realmente mexe no atleta, eles sempre estão lá. Por quê? Porque eles estão lesionando e tratando, relesionando e tratando. O esporte é assim. Então a gente tem que saber respeitar o esporte. A gente tem que ver a parte fisiológica e a parte patológica de cada um. Nenhum é 100% neutro, não tem lesão esse de jeito nenhum. Cada um tem o seu nível de lesão. Agora você falou de hérnia de disco, né, de coluna. Por que geralmente as pessoas que sofrem um tipo de uma cirurgia desse tipo, é comum ter medo de fazer a fisioterapia, fazer todo esse trabalho? Olha só, 5% das hérnias de disco são cirúrgicas. É um percentual muito pequeno de indicação cirúrgica que tem. A maioria é tratada com tratamento convencional, com várias técnicas que existem aqui, e depois a gente entra com o fortalecimento, que é o quê? Manter a atividade física, fortalecimento da musculatura transversa do abdômen, que é o músculo profundo do abdômen, não é a musculatura superficial. Então, assim, com isso você consegue estabilizar. Tem vários tipos de cirurgia. Então, tem uma cirurgia que é a artrodese, que você trava, bota uns pinos mesmo na coluna e você trava aquele movimento. Esse paciente daí tem contraindicação para uma série de exercícios. Dependendo de onde ele bote, o que ele faça, o que ele queira fazer. Então, assim, um paciente com a hérnia de disco, ele pode fazer atividade física à vontade?
Pode, se essa hérnia estiver bem tratada, bem estabilizada e com a musculatura em dia. Então tá aí para você que acompanha a gente fica assim, com várias perguntas. E deixa eu perguntar para a Rony assim, nessa época do ano, qual é o esporte mais indicado para que a pessoa tenha uma vida sedentária queira fazer? Bem, você falou sobre época do ano, isso até é uma questão que se abre assim, por que as pessoas, infelizmente nós só temos a cultura de se preparar no verão, não é nem pro verão, chegam já no verão. Poxa, nós temos uma cidade que praticamente é verão quase o ano todo. Por que só no verão se lembra que tem que se preparar? É porque por causa das férias, do período de férias, enfim. Então o ideal é que se tivesse uma cultura para o ano todo, né? E é aquilo que eu falei anteriormente sobre regularidade. Então, assim, atividades, nós temos uma orla, uma das maiores e mais bonitas do Brasil, está aí de graça para as pessoas realmente fazer suas corridas, caminhadas ou andar de bicicleta. O próprio mar tem lugares tranquilos para tomar banho, para dar uma nadada. Então, assim, qual atividade, assim, de uma forma assim, mais barata ou de graça, seria realmente utilizar a orla para que a gente pudesse, ou os parques, nós temos o Parque de Pituaçu, tem o Dique do Tororó também, tem lugares assim muito bons para se praticar. A caminhada, inicialmente, é uma excelente atividade para se fazer. Agora, algo mais, procurar uma academia, um local que tem muito, além da segurança de todos os profissionais que estão lá, para que você possa ser orientado ao que fazer. Então, é uma opção boa também para as pessoas praticarem atividade física. Agora, a dica aí que, gente, não se prepara só no verão, se prepara o ano todo, que a regularidade é realmente um segredo da boa forma física. Rony Andrade, professor de Educação Física, e Marcelino Leite, aqui, fisioterapeuta. Queria que vocês deixassem aqui o contato de vocês para que as pessoas quisessem pegar mais orientação, como é que poderia fazer, as pessoas em casa que acompanham aqui, que queiram sair do mofo, sair do sofá, entendeu? Ficar reclamando quando o jogador perde gol. Eu fico analisando, a pessoa está do lado, tem um companheiro mesmo que trabalha com a gente, o cara perdeu o gol, digo, aí você não corre metade do que aquele cara está correndo ali. Mas isso é as oportunidades. A gente reclama muito e é o momento de a gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Marcelino, fala aí dos contatos para que as pessoas possam manter contato com você. Pode falar o nome da clínica, pode ficar à vontade. Olha, eu vou dar uma dica a todo mundo no site da gente, que o nome da clínica é a CPX e Terceira Vertebral. E a gente tem um site que tem um guia postural lá e um guia de exercícios para coluna. O que eu falei aqui ensina a fazer os exercícios para estabilizar a coluna e manter essa coluna no lugar. O site é www.doresnacoluna.com.br e a gente tem uma clínica em Vilas e outra aqui em Salvador. Pode ligar para o 3022-2994 que vai dar todas as informações que quiser. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também para você, Marcelino, e passar aqui para o Rony. Para você que está em casa aí sentado, né, assistindo televisão, tem postura para você sentar, para comer? Isso pode causar uma lesão? E a gente acha que só jogando futebol, correndo, causa lesão. Mas em casa você pode acontecer de ser sentado, subir escada, tem postura para isso? O parado, esse tipo de postura, vendo no sofá ou dormindo, no trabalho, é o que mais causa lesão. Correndo, fazendo atividade física, é mais difícil causar lesão na coluna do que nessas posturas que todo mundo deve estar sentado no sofá, jogado com o bumbum para frente, as costas para trás. O pessoal da técnica aqui mesmo, eu tô vendo. Eu vou fazendo isso daí. Então, nesse guia postural, tem como sentar em cada tipo de cadeira, tem tudo isso explicado aí. O peso também influencia na coluna? Influencia muito, mas o peso não é fator determinante. Ou senão todo mundo que estivesse acima do peso tinha problema de coluna. O primeiro fator de problema de coluna é genético. Depois é cigarro, depois é postura. Cigarro causa problema na coluna? Ajuda a piorar a coluna, porque diminui a irrigação sanguínea ali e o disco degenera mais rápido. Então você que está em casa assistindo a gente aqui, já viu aí como é que você está sentado? Você está no trabalho? Até para dirigir o carro a gente tem que ter postura, né? No guia tem também. Regular, aquela questão do banco. Tem gente que bota o banco lá atrás, aí força muito a coluna. E aí, mas aí você repete de novo aí. É muito interessante isso, viu? Anote aí. Qual é o site? www.doresnacoluna.com.br. Pronto.
Rony, obrigado também você aqui, viu? Você dá essas dicas aí para as pessoas, como é que pode para pegar uma orientação melhor para o leigo, para a pessoa que quer aumentar mais a carga de atividade física. Eu, além dos meus trabalhos nas escolas, com o próprio tênis de mesa também, do nosso amigo Paulo, sou treinador das escolas do Sartre Koch e Salesiano. Eu faço trabalho personalizado também, sou treinador pessoal. Meu contato, telefone é 8749-1110 e o e-mail Rony, com Y, roniandrade@hotmail.com. Podemos fazer esses trabalhos individualizados ou só dicas e fazer planilhas, enfim, para que as pessoas tenham uma noção, tenham uma direção melhor para se sentir mais confiante. Então, qualquer pergunta você pode contactar esses dois profissionais, tá certo? Para que a gente possa aí dar uma orientação para vocês. Obrigado para vocês, viu? Muito obrigado por estar aqui presente. E vou break e volto daqui a pouquinho também para falar do futebol que não tem nenhum contato grave para que ninguém possa sofrer nenhuma lesão. Volto daqui a pouquinho aqui no Canal 9. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. Hold on. If you feel like letting go. Hold on. When you think you had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries. And everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes, so hold on. Hold on. Hold on. Hold on. De volta aqui no Canal 9, já estou aqui com Lula Pereira e também com Márcio Júnior, mas vamos falar um pouquinho do boxe aí, a gente falou sobre questão de lesões, mas o Trovoada, cadê a imagem dele aí pra gente falar a respeito aí desse lutador de boxe, né? Ele aí que você vê nas imagens, né? Boxeador Marcelo Trovoada disputa uma preliminar em breve em evento beneficente, viu? Visando o título mundial. Isso acontece amanhã a partir das 5 horas no ginásio de esporte dos Bancários, viu? Localizado aí na Ladeira dos Aflitos, no centro. E aí você pode participar. E esse evento, né, interessados em praticar os eventos, deve comparecer ao local com 2 kg de alimentos não perecível. Marcelo Ferreira, o Marcelo Trovoada, então ele vai estar aí, nascido de família humilde no bairro do Rio Sena, periferia da capital baiana. Marcelo chegou a morar nas ruas, mas aí está, parabéns aí, Marcelo. O evento será realizado dia 26, amanhã, no ginásio de esporte dos Bancários, às 5 horas da tarde. Que bom, né? E as pessoas vão lá participando. Quem quiser ver aí o evento, os interessados devem levar 2 kg de alimentos não perecíveis.
E vamos falar de futebol agora. O Santos foi campeão da Copa São Paulo. Hoje não deu para aquele goleiro do Santos que pegou tudo do Goiás, que pegou tudo contra a equipe do São Paulo, que era absolutamente melhor que a equipe do Goiás e também do Bahia. Hoje não foi o dia dele, hein, Lula? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos. Lógico que todo dia não é dia de índio, né? E a gente sabia, o Goiás é o time mais fraco de todos que se classificaram. O Bahia jogou de sapato alto, o Bahia não respeitou. Eu achei. Não teve o mesmo ímpeto e a mesma vontade. Mas o goleiro pegou mais de 50 bolas. Ele pegou pênalti, pegou bola de tudo. Pegou tudo, só pênalti foram 4. Ele, só ele. 5. Não, O outro foi na travessão. Ô, Paulo, Até nisso ele deu sorte. Que ele deu muita sorte. Ele deu muita sorte porque... E quando o São Paulo, você viu? Eu vi também. A sorte estava do lado dele. Olha, Hoje não estava do lado dele, que até pênalti o Santos fez hoje. então, o Santos campeão poderia ter sido o Bahia, porque o Bahia de todos os clubes que jogaram e se classificaram. Com a melhor campanha. É o melhor, com a melhor campanha. E voltou invicto, né? O que adiantou? Voltou invicto. Agora, a avaliação que eu faço, principalmente para você, torcedor, eu vi muita gente esculhambando aí os meninos de base, da divisão de base do Bahia. Eu acho que esses rapazes têm que bater palmas para eles. Por quê? O objetivo foi feito. Hoje é o melhor time que a gente pode dizer. Com certeza. O Bahia perdeu por competição, uma eventualidade do futebol. Que faz parte. O que é futebol normal. existe 3 Pelo resultados: regulamento. ganhar, perder ou empatar. O Bahia perdeu pelo regulamento. Mas o Bahia perdeu pelo regulamento. Agora, o Bahia plantou uma semente, tem jogadores lá interessantes. Ô, Paulo. Jogadores que vai ajudar o Bahia daqui a 2 anos. Paulo, ou antes disso. O goleiro do Jorginho. Bahia, o Railan, que é o lateral, o Rieder, o Feijão, que é o volante, o zagueiro, que é o capitão do Bahia, também são bons jogadores. Essa safra do Bahia, eu acredito que ainda seja melhor do que a de 2011. Marcinho, Com algumas peças. O Rieder se compara muito ao Maxson, que são jogadores com uma qualidade muito parecida, que o Maxson também bateu muitas faltas, era o cobrador de falta daquela equipe de 2011. Nesse ano tem o Rieder e tem o Matheus. No ano anterior tinha o jogador, o Fábio, que é o considerado mini Avni, que ele parece muito com o Avni. Tinha o Rafael Gladiador também. O goleiro do Bahia, na época, também era muito bom. Então, são equipes bem parecidas e essa tem uma ligeira vantagem. Perdeu, não chegou na final, pelo detalhe. Qual foi o detalhe dessa vez? O goleiro, que estava uma noite inspiradíssima, uma manhã inspiradíssima, na verdade, pegou 2 pênaltis no tempo normal e mais 2 no tempo regulamento, nas cobranças de pênalti, e ainda teve uma bola na trave. e para ratificar tudo que vocês estão dizendo aí, dessa safra que chegou agora de São Paulo, 4 jogadores já foram chamados por Jorginho para compor o elenco de profissionais. Pra você ver. E o Bahia teve o Demerson, né? A gente vai ver o Demerson. Subiu a placa ali, foi o quê? Foi os gols, foi? O gol de quê? Do Bahia ou do Bahia? A gente vai botar daqui a pouquinho os gols. Mas vamos falar um pouco da contratação do Bahia, né? O Demerson, né? Acabou sendo apresentado. O Obina também. O Obina acabou provocando o torcedor do Vitória, né? Tá aí, são imagens do Demerson aí no Coritiba, né? Sim. E aí chega pro Bahia, uma boa? É um zagueiro muito bom, técnico e muito viril. E o Bahia tá precisando de zagueiro, né? Exatamente. Só o Dani Moraes e o Tite não vai dar conta. O Bahia contratou 2 zagueiros E o bons, Juventude. o Briner e esse agora o Demerson. Eu acredito, eu sempre digo isso, que todas as provas foram feitas e o Dani Moraes não conseguiu se firmar como titular absoluto do Bahia. Então, fatalmente, um desses jogadores vai ficar no lugar de Dani. Porque Tite é absoluto, né? Tite realmente mostrou e compôs a zaga do Bahia. Hoje em dia, a zaga do Bahia é Tite e mais os 3. Agora, o Dani não se firmou até hoje. E o Neto também se firmou. Agora, o Jussandro precisa de se firmar. O Bahia já contratou um lateral esquerdo para ser sua sombra. E Oxalá, ele seja até guindado a condição de Mas tem a questão do titular. Avni também, que o Avni está se Que não deve recuperando. voltar como lateral esquerdo. Mas deveria. Não sei se o Avni... Eu acho que... Dizem o seguinte, que o impacto de um lateral esquerdo para um meio-campista, os impactos são menores. Ele recebe menor carga de física
do que sendo um meio-campista. Agora, para ele ser meio-campista, ele tem que ser muito bom, né? Para exatamente ser o camisa 10 que o Bahia precisa. Vamos ver os gols lá do jogo do Bahia diante da equipe do ABC de Natal, um jogo contestado, torcedor aí. Isso não foi falta. Primeiro que não foi fajuto. falta. Se fosse, era fora da área. No mínimo. No mínimo, e se fosse, olha lá, você vê que o Tite ele tira a perna. Agora, o assistente estava do lado. Não viu isso, e aí o jogador se joga. E tecnicamente o Bahia é melhor. Agora eu achei que fisicamente o Bahia deu umas osciladas, né, dentro da competição. Tá aí o pênalti cobrado. Pra mim esse jogo tinha que sair 2-1 pro Bahia aí. Porque pra mim foi pênalti o outro que teve. Mas vamos discutir o jogo, vamos lá. O Lomba, pênalti no meio. O Lomba ele esticou a perna. Na verdade, o E Lomba aí o ele Bahia, ajuda. O Lomba acaba chega- ajudando os batedores de pênalti. E aí o gol. Fael sempre de cabeça, né? Ele tem uma... mas ali não teve jeito. O cara bateu o pênalti muito bem batido. Paulo, Mas aí o que a me questão é o impressiona em seguinte, que Fael- antes do cara bater na bola, o Lomba já estava se movimentando. Então o jogador que bateu na bola, se tivesse se tem um mínimo de visão, levanta a cabeça e vê o Lomba. O que me impressiona em E aí o gol do Bahia. Ele não é alto e não é forte. Mas o posicionamento dele, ele vai de encontro à bola. Ele não deixa a bola chegar. Você percebeu? Quem vai? O Fael. Ele, incrivelmente, como ele acerta a bola de cabeça. Ele sobe ali no meio. Posicionamento, ele tem um posicionamento Exatamente. muito bom. Temos aqueles lances polêmicos também aí, do pênalti no Bahia. Tem aí a sequência das jogadas aí pra gente poder ver. Não, o Isso outro. é do... Eu quero o decorrer, né? Ali foi um empate, o jogo saiu 1-1, mas não tem aí não, pra gente até discutir aquela questão. Mas aí foi, ó, que coisa feia, seu juiz. Aliás, a gente vai ter muitos problemas, viu, agora. Eu lembro que o outro campeonato do Nordeste, não sei se vocês se recordam, teve problemas também da arbitragem, né? Ela não consegue. Você vê que isso é uma falta de qualidade da A arbitragem. arbitragem no Brasil Ele é muito estava fraca. distante. Paulo, eu percebi o seguinte. Ele marcou o pênalti que não existiu. Se fosse falta, seria fora da área. E ainda deu cartão amarelo para o Tite. Ele fez tudo errado. Tudo errado. A arbitragem no Brasil é muito fraca. Mais caseiro que isso, ele tem que morar em Natal. E infelizmente a gente tem que dizer que é muito fraca, principalmente no Norte e Nordeste. Porque o futebol do Norte e Nordeste é menos desenvolvido do que o futebol do Sul. Então, consequentemente, a arbitragem daqui vai ser muito mais fraca do que a do Sul. Eu não acho Que já não eu é não acho menos desenvolvido. que já não é uma arbitragem tão boa. Mas eu discordo que aqui o futebol é menos desenvolvido que no Sul. Não, eu acho que foi um erro do árbitro também, porque Paulo Sérgio Oliveira cometeu um lá Bahia e Internacional, que primeiro foi pênalti em Dodô, segundo, Bolívar tinha que ser expulso, Aquele falou. e ele ainda deu Mas é a primeira vez que eu E vejo se um for pra pênalti, uma evolução, falta assim? dentro da área que ele dá tiro livre indireto. Então, aí que você fala, aí a gente for comparar a arbitragem do Nordeste com a arbitragem do Brasil, ele não sabe que é o padrinho dele, mas ele sempre está aprontando contra o Bahia, contra o Vitória, sempre contra times que não sejam aquele eixo Rio São Paulo, geralmente de outros times. Então, se for para questão de evolução, lá também não está evoluído, né? E aí o que acontece? O Bahia se prepara para jogar contra o Ceará. O Ceará tem 4 pontos, assim quanto o Bahia, num jogo que será festivo, né, onde o Bahia terá o reforço lá da torcida do Fortaleza, e a gente fica na expectativa para a inauguração oficial com bola rolando. Será uma jornada dupla nesse domingo, e a gente fica na expectativa de ver o Castelão. Que saudade do Castelão, né? Eu fiz muitos jogos lá, a gente tem dificuldade de transmissão. Espero que agora com a Arena possa ter, principalmente a gente que faz no rádio a transmissão. Lá era muito difícil, a gente tem um problema seríssimo em vários estádios do Brasil. E no Campeonato Baiano também temos muito isso, viu? Geralmente você vai fazer o jogo lá, as grandes emissoras vão fazer o jogo, não tem estrutura e é muito difícil. A respeito também lá de Goianinha, você vai fazer o jogo, aí todas as rádios locais começam a fazer, nada contra, e não tem espaço para as emissoras visitantes, sabendo que todo time que vai jogar, as emissoras do estado têm que fazer a cobertura e ninguém se preocupa nisso. O Castelão, eu acho que agora já resolveu esse problema, né? E aí teremos um jogo onde é disputa, Bahia empatado com o Ceará. Quem ganhar o jogo já dá um passo praticamente para a classificação. O Bahia jogar reforçado de Cleverson, retorna. Mas ainda... Você acha Cleverson reforço? No momento que ele está jogando, ele seria o reforço. O Bahia tá precisando ele vai ficar no de lugar de reforço. Talisca, né? No lugar de Talisca, que não deve jogar.
ou ele vai colocar o menino que entrou, o Everton Luiz, né? O Ítalo Melo, perdão. Então, o que a gente viu é o seguinte, o Bahia não estreou ainda ninguém. Os 2 zagueiros estão aí, lateral esquerdo, o médio volante, que é o Toró, também não chegou, não estreou, o Albina está chegando, o menino que veio do Paraguai agora, o argentino. Paulo... esqueci o nome dele, inclusive... Ele, Rosales, né? Rosales. Ele, inclusive, é o Tacílio, né? Que jogou no Bahia, que jogou no Vitória, que é o empresário dele. E ele falou ontem, em entrevista que deu ao Bahia Notícias, que deve vir para o Bahia. Ô Paulo, você acha que esses reforços o Bahia trouxe para serem titulares absolutos? Porque eu vejo o seguinte, 2 zagueiros, tanto o Demerson como o Briner, podem ficar no lugar de Dani, porque Dani realmente até hoje não mostrou nada. Não mostrou nada não mostrou condição de ser titular. O Jussandro está parece que ele desaprendeu. Aquele Jussandro que a gente via, positivo, para cima, sempre povoando o lado esquerdo do Bahia, não é aquele mesmo Jussandro. Mas, Lula, se você pegar nesse último time do jogo, Bahia, pelo amor de Deus. mas se você pegar o time do Bahia, qual é o jogador, exceto Fael, que já fez 2 gols no ano, que tá jogando o mesmo futebol, um futebol parecido com o que a gente tá no começo ainda da temporada. A gente não pode... Acho que físico. Qualquer previsão é prematura agora. O problema do Bahia hoje é físico. Ainda não alcançou metade da forma física. Mas não tem como. É a segunda rodada ainda. Você faz uma pré-temporada com 15 dias, não tem ser humano que ganha uma condição física com 15 dias. Imagine. Pois é. Então tá aí eu não vi a placa, subiu aí, Sim, vamos de novo aí pra gente poder. Vai pro break agora, já tá na hora de a gente poder ir pro break pra voltar daqui a pouquinho pra falar do Esporte Clube Vitória rapidamente. Bahia e Ceará, se equivalem as 2 equipes, o Bahia leva alguma vantagem? Qual a avaliação que vocês fazem? Eu acho que o Ceará nesse momento está um pouco melhor do que o Bahia na parte física. Porque o Ceará não conseguiu vencer o Itabaiana lá. Mas uma coisa não. Em casa, no 1 Castelão, em casa do Castelão, com toda a torcida a favor, inauguração, festa, o adversário não vai querer perder. Mas o que pode, inclusive, atrapalhar, porque o Ceará também não está bem fisicamente. E aí, com a torcida pressionando, ele vai querer ir para cima logo para vencer o jogo, para fazer gol. E aí, se gasta o físico que não está bom, Bahia também vai ter gasta torcida, mais. Inclusive, o nosso amigo Edgar Júnior está lá em Fortaleza, inclusive já a equipe da Rádio CBN também já está lá em Fortaleza. E a procura de ingressos para o jogo do Bahia é muito grande, o problema é que é limitado. Então vai ter que ficar junto lá a torcida do Bahia com a torcida do Fortaleza. O que pode ter problema. Porque, se a gente falando de torcida, a principal torcida do Bahia, a principal torcida organizada do Bahia, ela tem uma amizade maior com a torcida do Ceará. E acontece que se ficar a torcida do Bahia com a torcida do Fortaleza, pode dar problema. Mas agora não tem mais isso na Nova Arena? Não. A Nova Arena... Quero que não aconteça nada. Certo. Cada um assiste seu jogo de futebol, o pessoal do Fortaleza assistiu seu jogo, sai, dá espaço pro pessoal do Bahia e do Ceará. Agora, se ficarem juntos, pode ter problema. Vai perder a oportunidade de torcer contra o Ceará. Não vai. Não. Isso aí vai ser muito romântico. Você quer um docinho de coco. Vamos fazer o seguinte, eu vou ao break e volto daqui a pouquinho para falar do Esporte Clube Vitória. Vamos ver também a goleada que a Vitória deu na equipe do Salgueiro, que perdeu todo o sal em Salvador e voltou de ônibus e ainda está na estrada. A gente fala daqui a pouquinho a respeito disso. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E
tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. De volta aqui no Canal 9, vamos falar do Vitória. Goleou o Salgueiro e se prepara para domingo. Vitória vai bem, obrigado, ou foi mais fragilidade da equipe do Salgueiro? Como a gente diz nos babas, né? Pegou um cego. Você achou? O Salgueiro chegou para jogar de igual para igual com o Vitória. Agora, Pelo amor de Deus, aquele, não barra. Agora, o que mais impressionou foi perto do lance daquele atacante que quis fazer cobrar aquele pênalti. A lá de Jalminha, a lá... Louco Abreu. E aí faz igual os meninos falam no Baba. Jogou aonde? Jogou aonde esse rapaz? E aí tomou 5 gols, vieram de ônibus, viu? De Salgueiro para aqui, para Salvador. E voltou de ônibus. E aí, qual é o pior? A volta? Quem tem que levar mais 5 gols na mala? Daqui para Salgueiro são 700 quilômetros, 700 e poucos quilômetros. Mas tem que parar, aquele etc e tal. Levaram quase 10 horas para chegar aqui. Bode, né? Toma uma aguinha. E aí? Uma aguinha. A equipe do Salgueiro veio sabendo que ia perder. Com a maior boa vontade dos jogadores do Salgueiro, eles sabiam que ia perder. Não tinha boa vontade certa. A gente vai para dar pressão no Vitória. Muito difícil. Só se o Vitória não quisesse jogar futebol. Com aquela chuva que caiu, acabou tirando todo o sal. Só se o Vitória não quisesse jogar futebol, pro Salgueiro conseguir empatar o jogo. Temos os gols aí? Vamos pra gente acompanhar, vamos ver aí os gols. 6 gols, né, na partida. Para começar, o goleirão já foi. Ô, goleirão. Eu acho que nem com boa vontade do Vitória o Salgueiro conseguiram um empate. Aí isso é um erro primário de um goleiro, né? Ele tem que sair de burro ali no mínimo, espalmar. E o Vitória já fez um gol. Na sequência, eles fizeram um gol, mas foi um acaso. Não foi esse daí, ó. Esse aqui é o craque do time. Esse atacante, ele tá mais redondo do que eu. Tá mesmo. Tá quase no peso meio de lua aqui, ó. Pronto. Tá aí, tá o gol. A gente tá revivendo aqui esses gols pra você, torcedor do Vitória. Essa é aquela bola traiçoeira, né? Porque o goleiro vai na bola, qualquer desvio, ele perde. Quando ele vai na bola nesses lances aí, qualquer desvio ele perde. Olha, o zagueiro tava com a bola no pé, perdeu, o Vitória, olha lá. 1, 2, 3 jogadores batendo roupa lá e você vê que ele não tem posicionamento. Não né? tem. O goleiro, todas as bolas cruzadas da direita, todas as bolas cruzadas da direita para a esquerda, o goleiro para no meio. Naquele primeiro lance o primeiro gol do Vitória, ele no meio tentou encaixar a bola e largou. Nesse agora, o cruzamento, ele no meio também parado. Ele parou, sai, ele nunca vai no canto. Mas também os zagueiros, olha lá, os zagueiros estão 3 juntos ali, ó, e deixou o Marcelo Nicásio livre. Saiu o gol, segundo tempo já aí. De novo, gol de cabeça. O Vitória vai fazer 300 gols de cabeça desse jeito numa zaga dessa, né? Porque a zaga não tira uma, né, de cabeça, né? E o goleiro também. Os zagueiros, além de não marcarem corretamente... Cabeça, né? Não sobe 2 dedos do chão. Além de não marcarem corretamente, não se posicionarem corretamente, eles não sobem. Olha lá, 3 gols de cabeça, o goleiro tá procurando a bola, jogou a culpa pro zagueiro, o zagueiro jogou a culpa pro goleiro e os zagueiros nem sobem, não vai na marcação, Vitória faz. O 3º gol de cabeça do Vitória. Tá aí você acompanhando as imagens, revivendo o torcedor do Vitória.
De novo, bola na área. Mais um de Quarto cabeça. gol de cabeça. Né? 4 gols de cabeça. Então isso quer dizer que o time ele não tem... Além de não ter posicionamento, Não tem o posicionamento não sobe. e não se entendem ali, né? Não sobe. você Até vê? quando a bola é relativamente baixa, que não precisa de subir pra cabecear, o zagueiro perde E na aí, marcação. De novo, o Vitória fazendo o 4º gol aí de cabeça. Vamos agora para fechar a goleada. Finalmente saiu um gol ali. Também erro de posicionamento da zaga do Salgueiro. Ninguém marca ninguém, né? Ninguém marca ninguém. E tá aí. É o Foi o cansaço, treino. o cansaço da viagem. Foi um treino, olha lá. Cansaço da 1, 2, viagem. 3, olha lá. Vai 3 zagueiros em um e deixa o atacante do Vitória livre. Parece Isso baba. é muito fácil. Parece baba que todo mundo quer pegar na bola de vez e esquece do outro jogador que fica livre. É, o A Vitória mínima aí, noção de posicionamento não apresentou o Salgueiro. 4 gols de cabeça. É difícil você ver um time tomar 4 gols de cabeça assim. A né? mínima noção de posicionamento não teve. Quer dizer, 4 gols de bola parado praticamente, né? Quer dizer, não tinha... Não, Teve uma que foi um cruzamento, né? E aí, todas- o primeiro gol de... foi o Marcelo cruzamento. Quatro de bola parada e um de Com bola erro rolando. da zaga, o cara perdeu a bola. Perdeu a bola, foi o cruzamento. Foi um treino de luxo pro Vitória. Claro que foi um treino de luxo. De Agora, luxo, não. Foi um treino. Poderia ter sido um treino de luxo se o Salgueiro desse um pouco mais de pressão. Foi um treino. Um jogo De treino qualquer contra jeito. uma das equipes de faculdade de Salvador. Foi um jogo treino. Seria Quer mais dizer, de aqui no luxo se o campeonato- Vitória precisasse se esforçar um pouco mais. Isso é um treino. Não teve de muito luxo. Porque o Vitória jogou fácil. Isso é um retrato do futebol pernambucano, não? Porque Não. O esporte tá bem, o Santa Cruz que vai mal. O Santa Cruz sempre vai mal. Mas só Eu tem não um Náutico lá. Eu não muito sei pode o que é dizer que alguma acontece coisa, com o né? Santa Cruz. Né? Eu não Se sei. apequenou o Santa Cruz. Parece que enterraram a cabeça de burro lá do Arruda, que nunca mais o Santa Cruz foi o mesmo. Então, o esporte está contratando, está bem, está se montando também, está naquela. Igual o Bahia, igual o Vitória, sempre preparo físico. Mas o esporte é Série B. Sim, mas está disputando o Nordeste, né? A Copa do Não. Nordeste. Não tá, não. Não, o esporte tá, tá o Sim, Náutico. Isso, o Náutico pediu o dispensa. Náutico não dá. Então, e o Salgueiro? O Salgueiro me estranha, porque o Salgueiro sempre foi um time mais forte do que isso. Mas o Vitória também soube fazer os gols. Jogou pelas extremas, Claro, né? méritos pro Não Vitória. foi Vitória também. aproveitou a Não deficiência pegou do tão. Salgueiro. Exatamente. O nível desse campeonato Nordeste, qual a avaliação que vocês fazem? Será que. A gente sabe que essas 2 primeiras rodadas você não pode ter uma radiografia do que será o nível de competitividade dos clubes. Mas você percebe que aqui na Bahia, os times da Bahia levam uma certa vantagem. Por exemplo, o Bahia jogou contra a equipe do ABC. O ABC foi uma equipe que não tinha condições de encarar de fato a equipe. Então qual a avaliação que você faz desses clubes? Por exemplo, Bahia e Vitória. O Bahia acabou empatando o jogo lá, mas com erro de arbitragem. Né? O Vitória ganhou, foi absoluto, foi superior. No outro jogo apertou um pouquinho a equipe do América de Natal, mas o Vitória, por ter um time de qualidade melhor, acabou fazendo um gol ali. Tanto poderia ser empate, como o América venceu, o Vitória acabar vencendo o jogo. Mas a gente tem um nível bom. Eu acho que o desse nível vai campeonato? melhorar quando acabar a primeira fase e chegar aquela fase de mata-mata, que vão se classificar os melhores. E aí a gente vai ver realmente o nível do Campeonato do Nordeste. Porque o Bahia já vai estar mais entrosado, o Vitória já vai estar mais entrosado, as contratações de Bahia já vão poder ter mostrado o seu valor, as de Vitória, de Sport, as de Santa Cruz se passar, do ABC. Aí, depois de um certo tempo, depois que acabar essa primeira fase, que a gente vai poder ver qual é o real nível do Campeonato Nordeste. Se vai ser um campeonato que vai reunir os clubes do Nordeste para fazer um campeonato fraco ou um campeonato forte quando os mais fortes passarem. Porque eu acho que, por enquanto, além de ter jogos com equipes fracas, jogando uma equipe fraca contra uma equipe forte, como foi o que aconteceu com Salgueiro e Vitória, e jogando 2 equipes fracas juntas, acontece que a forma física de Vitória não tá boa, de Bahia não tá boa, de Ceará não tá boa. Porque 15 dias de preparação é impossível. É humanamente impossível você querer que um jogador tenha um bom físico com 15 dias de preparação. Ele ficou um mês parado de férias. O corpo dele ficou um mês parado sem se exercitar. Com 15 dias, naturalmente, ele não vai conseguir fazer muita coisa. E se esforçar, vai acabar tendo lesão. Olha, qualquer diagnóstico que eu faço agora é precoce. Né? Qualquer um.
Porque, como o Márcio disse, só ratificando e colocando mais, robustecendo o que ele falou, que precisa ainda estrear os contratados. Precisa ainda dar uma condição física aos atletas. Se você observar, os gols do Vitória, todos os gols, saíram de jogadas individuais. Não foi conjunto. Os gols do Bahia saíram de jogadas individuais e ou jogadas já trabalhadas. Não foi o conjunto. Então, se você analisar, o Bahia não fez ainda, o atacante não fez gol do Bahia. Né? Só meio campista. O Vitória, os atacantes fizeram quem? Marquinhos, que está desencantando. Marquinhos, que está destoando. Está numa fase melhor do que os outros. Tecnicamente, aproveitando a fragilidade física dos outros, Marquinhos está numa fase melhor. Então, o que a gente vê é o seguinte: o conjunto em si está fraco, porque depende da condição física. As jogadas todas foram individuais. E a gente fica agora na expectativa do jogo. O Vitória pega a equipe do Asa de Arapiraca no Barradão. Domingo. E o Bahia pega a equipe do Ceará. Então, para mim, o jogo mais difícil geral do Bahia. Com certeza. Que vai pegar um Ceará, uma equipe também qualificada. E motivada. E motivada. Inauguração do Castelão, e ninguém quer ficar com o título de que perdeu no primeiro jogo. Né? Imagine a gozação que vai ser pior será do adversário. Se o rival que vai jogar antes vencer. Exatamente. Aí vai ficar realmente o filme queimado. Enquanto o Bahia pega a equipe do Ceará, a gente fica aí aguardando com as novidades, né? O Bahia pode pintar algumas contratações por aí. O Vitória também no ritmo de contratações. O que a gente fica aqui na expectativa é aguardar quando será que esses jogadores vão entrar e se vão entrar também para dar qualidade ao time. E o Bahia tem que contratar mais, falando especificamente do Bahia, porque o Vitória já trouxe mais jogadores para mais posições. O Bahia tem que trazer lateral. Se o Neto se machuca, quem é que vai jogar? O Madison. E se o Madison não jogar bem? Railan ainda não tem maturidade para... Não, aí tem que mas trazer... ele vai aos poucos... Nessa... 2014 tem que trazer lateral esquerdo, tem que trazer mais zagueiros, pelo menos mais um. Se o Tite se machuca, a gente já sabe que o Tite é o titular da posição, mas se o Tite se machucar, a gente vai ter o Dani Moraes, que não é unanimidade, e vai ter 2 zagueiros que chegaram agora, a gente não sabe se o zagueiro vai jogar bem. Volante, se o Helder se machuca, quem vai fazer a função que o Helder faz? O Toró não vai fazer essa função, porque o Toró é marcador. Se o Fael se machuca, o Pablo quem vai agora ter? foi contratado também, né? Se o Bahia que trouxe o Pablo, que agora é um jogador... É um coringa, né? No meio campo de armação, quem tem? Tem o Anderson Talisca, que provavelmente já não vai jogar, já é uma baixa. O melhor jogador do Bahia no início do campeonato, um dos melhores. Ele, o Fael, o Dionis. O Anderson Talisca já não vai jogar. Aí vai entrar o Jefferson, o Magno, que não vem agradando, não tá jogando bem. O Bahia tem peças, tem o Magno... O Magno jogou no Ceará o ano passado? Foi, tem o Magno, tem o Anderson Talisca e tem o Jefferson. O Magno, que é o melhor que vem jogando, ou o Anderson Talisca, que é o melhor que vem jogando, já possivelmente não joga. O Magno não tá agradando. O Jefferson, eu acho que ele ainda tem um pouco de medo, por conta da cirurgia que ele sofreu, mas ainda tá pegando mais leve. Esse jogador Ítalo... É muito bom jogador, viu? Muito bom jogador. Mas a questão tá agradando ao Jorginho. É jogador da base. No primeiro erro dele, porque é normal, o ser humano vai errar. No primeiro ano dele, a torcida vai pegando no pé. No primeiro erro que ele der, que ele errou, o Bahia tomou o gol no erro dele, a torcida vai pegando no pé. Por isso que esses jogos fora são melhores do que dentro de casa para testar os jogos. Pois é, e amanhã também tem o Campeonato Baiano, viu? O Botafogo joga no estádio de Pituaçu amanhã à tarde. A gente aí deseja boa sorte ao Botafogo contra o Bahia de Feira. O Campeonato Baiano também já em repleta evolução, e a gente fica aí na expectativa também do desenrolar do Campeonato Baiano. E aí, segunda-feira, estaremos de volta para falar do que aconteceu no final de semana esportivo, no Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, e os destaques esportivos que a gente sempre aqui dando visibilidade ao esporte amador, esporte olímpico na Bahia. Obrigado, Lula, obrigado, Márcio Júnior, obrigado a você que acompanha a gente em casa. Segunda-feira estaremos de volta. Um bom final de semana a todos.